São 10h47. Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você... Professor Dionísio da Silva, eu adoro suas trilhas. Eu sempre começo com elas pra gente poder dar aquela respirada da loucura do dia a dia, entendeu? Aí, ó. Pra você agasalhar a quem tem frio. Olha aí, ó. Não agasalhou. Olha, rapaz, agasalhar quem tem frio nesse friozinho do Rio de Janeiro. Tá bem apropriada a música, hein, professor? Bom dia. Bom dia, querido Rodolfo, querida Maíra, Francine, que fez a ponte, e um beijo especial para Betina Chateaubriand, que sempre me manda o áudio, viu, Rodolfo? Ela não esquece de mim. Ela é sensacional, ela é sensacional. Você está muito bem assessorado, só com nossas mulheres, entendeu? A mulher é a melhor parte da natureza humana. Sem dúvida, Band Newsettes. Professor Dionísio, por que essa trilha sonora pra gente abrir o programa de hoje? O que você manda pra gente? Qual o cardápio? Olha, Rodolfo, eu achei que tem tanta palavra de julgar, delação, acariação. O Brasil todo está em julgamento na República de Curitiba, não é? É verdade. E ontem, com o Leno Falck, com o Pablo Ribeiro, já toquei o Jacó e Jacózinho, que era o dia da ufologia, do disco voador e tal. E hoje, ao escolher essa nota, eu lembrei, o Rodolfo vai me dar um troféu de mentor da música caipira, porque é o segundo, em menos de 12 horas tem aí, né, em pouco mais de 12 horas tem duas músicas. É que essas noções do cristianismo que moldaram a civilização ocidental, quer dizer, você julga, mas tem que ter a prova do seu delito e tal, elas se espalharam de tal modo que foram parar aí na boca do milionário José Rico. Que me desculpe, eu nunca sei qual dos dois morreu, viu, Rodolfo? Alguém que me assessore. A Maíra que nos assessora também. Pouco, né? A Maíra vai nos assessorar. Isso. E então eles cantam dizendo que é para você sentar nesse banco, que ele vai julgar e tal. É uma canção amorosa, mas que pode ser aplicada também nessa fase da Operação Lava Jato. E daí escolhi essas palavras que você tem aí e trouxemos para os ouvintes algumas curiosidades impressionantes, porque quem morreu foi o José Rico. Revelam. Foi o José Rico que morreu, professor. Em março, aos 68 anos. Agora... Cedo, hein, Maíra? Agora, as palavras que você trouxe, por exemplo, aqui, com isso que a gente está falando de Banco dos Réus, etc., foro, juiz, ministro. De onde que vem a palavra? Vamos começar por juiz, já que Sérgio Moro é o nome do momento no país. Isso. Juiz, no latim clássico, era dito iudex, porque o latim clássico pronunciava esse J inicial com som de I. Olha. Iudex. Depois ele passou a ser dito judex, porque se dizia também ius, para dizer jus, que era uma variante, então iudex, jus, judex. E o judex passou a ser dito judicere, aquele que diz o direito, judicere, não é? E se dizia judicere e se dizia também judicere, e depois, como é comum no português, sobretudo no português de Portugal, é uma língua que veio não do latim clássico apenas, é só uma beiradinha dela que veio. O grosso do português de Portugal veio do latim vulgar, e o latim vulgar dizia juiz, e ficou juiz na língua portuguesa e veio para cá como juiz. Juiz
Rodolfo, em resumo, você é alemão, eu sei quanto alemão é objetivo, porque tive professores alemães a adolescência inteira. Juiz quer dizer aquele que diz o direito. Agora, ainda bem que o português simplificou, né? Que senão a gente ia falar judicere. Né? Então o juiz ficou bem mais prático pra gente. A mesma coisa acontece com o ministro. A gente tem tanto ministro, já que a gente tá falando de ministro nessa parte de lei, o ministro do STF, o ministro do STJ. Ministro tem que origem? Ministro também tem uma origem latina, já foi marca de cigarro, minister, né? Eu acho que os mais jovens não pegaram, os mais velhos pegaram, minister. E o minister, que deu ministro em português, era um servente. Ele estava lá, uma espécie de coroinha no templo. Depois ele passou a ser conselheiro. O rei foi dando tanta importância para ele que ele se tornou autoridade. Mas a função dele era servir. Hoje a função dele é mandar. Você vê, rapaz, saiu lá de baixo. Esse cresceu na vida, hein? Começou como servente, virou conselheiro e depois no reino passou a ser braço direito do rei. Aí hoje em dia manda. E nos países parlamentaristas, Rodolfo, primeiro-ministro manda mais que todo mundo, né? É verdade, mas a palavra já era ministro? Era minister, mas aí com o latim tem casos, o genitivo é ministri, daí depois no ablativo vai fazer ministro, então ficou ministro em português. Então, mas era minister no nominativo. Esse negócio de o latim ter casos, você não estranha porque o alemão também tem, ele simplifica a língua, mas para o português dá problemas. Né? Juiz manda muito, ministro manda muito. Agora, Zé Ninguém não manda nada. Aquele ali é um Zé Ninguém. Isso é coisa de brasileiro que criou ou isso veio de latim também? Não, esse veio de brasileiro porque é uma bem tradição... a cara, né? Ninguém veio do latim, né? Nequem, ninguém. Que não quer dizer que seja... se aplica especialmente a alguma pessoa. É assim, o sujeito não é alguém. Então ele é ninguém. Ou então, ninguém foi lá, quer dizer, nenhuma pessoa foi lá. E o Zé, nós já sabemos, é um diminutivo, um apelido de José, que é o nome que veio do hebraico Yosef. Agora, o Zé Ninguém é muito importante, assim como o João Ninguém, porque como são os nomes mais comuns estão entre os nomes mais comuns na língua portuguesa, ele é aquele que não tem sobrenome, Rodolfo. Olha. Porque o sobrenome funciona como uma espécie de distinção. Você pode ver que agora, quando pega um Souza, Silva, ninguém estranha, vai em qualquer delegacia de polícia, entre os 10 procurados tem 9 Silva e 11 Souza, sei lá, não é? Mas Odebrecht, certamente, agora só em Curitiba, né? É verdade. Esses são poucos, né? Agora, você explicou a questão do Zé Ninguém, e aí você também colocou para nossa coluna, já que você já puxou aí questão de sobrenome, também explicar um pouquinho pra gente essa questão de nome e sobrenome. Isso, o sobrenome, como você, por exemplo, né, Rodolfo Schneider... Na Alemanha, por exemplo, o sobrenome tá linkado, por exemplo, à profissão, né? Sempre muito... Eles têm vários... Em todos os países europeus, Portugal também não está livre disso, ou é a profissão, ferreiro, marceneiro, padeiro, alfaiate, como no seu caso, né? O Schumacher é sapateiro, né? E depois, então, em vez de ferreiro, passou para o feminino. Ferreira, Silveira, não é? Foi fazendo... Exceto algumas coisas que mudam, Rodolfo, e daí precisa um longo trabalho. Vocês escuta, o milionário morreu? Não, quem morreu foi o José Rico, conforme a Maíra já nos explicou. O milionário está Vivinho da Silva. Por que esse da Silva? Não é mais sobrenome. É que o sujeito vendia sardinha... E dizia sardinha fresquinha, Vivinha da Costa. Quer dizer, ele tinha trazido da Costa para o interior para vender a sardinha. Como da Costa é um sobrenome, alteraram para da Silva. Mentira, professor, não acredito que essa é a história. Veio da questão mesmo dos pescadores, essa expressão que a gente tanto usa, Vivinho da Silva era Vivinha da Costa para falar do peixe, aí como o Silva é mais utilizado, mudaram para Vivinho da Silva?
da Silva. Maravilhoso. O sujeito isso. não entendia aquele peixe como vindo da Costa, mas do Costa, de alguém que de sobrenome Costa, que teria vendido essa sardinha vivinha. Então, em vez de indicar a procedência, a geografia trocou de sobrenome. Porque Olha só. da Costa é sobrenome, da Silva também, né? E nobreza, professor, que a gente tinha muito aqui, tempo do Império, etc. A nobreza, né? Antes se usava, inclusive, muito mais do que hoje, mas da onde que veio essa expressão? Olha, essa é uma coisa muitíssimo importante na língua portuguesa, a palavra nobre, né? E nobreza veio de nobre, e nobre veio do latim nobilis, e é aquele que conhece, porque na verdade é gnobilis, do verbo nocere, conhecer. Às vezes é pronunciado também nocere, mas o clássico é nocere. Este conhecer da gnobilis, e que é pronunciado nobilis, aquele que é conhecido pelo nome que tem, então ele é chique, é um valor positivo, nobreza tem um valor positivo, tanto que você diz, a solidariedade é um sentimento nobre, quer dizer, quem tem esse bom sentimento é uma pessoa nobre, de boa origem, de boa formação, de bom caráter, em oposição a quem não é. E o nobre não tinha sobrenome, né? Não precisava. Ah, não precisava. Agora, então quem fazia parte da nobreza era porque se entendia que eram pessoas conhecidas, pessoas, enfim, renomadas, pessoas Isso. que tinham que estar numa outra classe social. Agora, o engraçado é que depois, né, professor, os nobres viraram, tanto que os reis têm 1 milhão de sobrenomes. Tem sobrenome mas que não para. São sobrenomes, viu, Maíra? Pode ver, ó, você disse bem, né? É 1 milhão. O Dom Pedro tem um monte de nomes, nenhum sobrenome. Dom Pedro I, Dom Pedro II, a própria Rainha Elizabeth, com aquela concisão inglesa, ela não tem sobrenome. Ela se chama Elizabeth Alexandra Mary. Não tem sobrenome. É tudo nome, então. Tudo nome. Eles não têm sobrenomes. O que acontece... É que nem a bebezinha agora do casal lá, como é que é o nome? Da princesa da Kate, da Kate Middleton, não é isso? Com outro... Isso, mas ali, então, já que a Maíra entrou no assunto... É só nome ali também, né? Já que a Maíra entrou no assunto, Rodolfo, o nobre passa a ter sobrenome, que quer dizer, passa a ser identificado por uma característica que depois vai virar sobrenome. Por exemplo, ele é de, daí vem o lugar, von Nuremberg, von não sei o quê. Não é? Este von quer dizer, von ou zu, quer dizer que ele é de algum lugar. E no espanhol e no português também, de lugar tal. A princesa que o Rodolfo estava se referindo é a Charlotte Elizabeth Diana de Cambridge. Que é agora a filhinha do casal, né? Da Kate e do William. Cambridge é o sobrenome, pode ver que não é sobrenome, é lá da cidade, né? Da localidade. Cidade, é verdade. Professor, você separou uma expressão que todo mundo passou a conhecer agora, mas se eu fosse te chamar hoje para explicar, eu vou te chamar para explicar o assunto, todo mundo falou que mas que com a operação prendendo aí os chefes da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, muita gente passou a saber o que era uma expressão em latim, erga omnes. Isso, erga omnes, Para poder dizer o quê? Que a lei vale para todo mundo, é mais ou menos isso, né? O latim é muito sintético, muito conciso, diz muito em poucas palavras, e esse erga omnes, ele não quer dizer literalmente vale para todos. Esse omnes quer dizer todos, mas esse erga não é vale. Mas o sentido dele, da expressão, o sentido dela é este mesmo, valer para todos. Aplica-se a todos. O sentido jurídico, eu sei que nós somos ouvidos por muitos advogados, estudantes de direito e tal, o sentido jurídico é o da jurisprudência. Quer dizer, se alguém determinar que você fraudar um contrato resulta em cadeia, a prisão é cadeia, perda da liberdade, isso vira jurisprudência e o próximo que roubar tem que ir para a cadeia. Por quê? Porque erga omnes. Houve jurisprudência sobre isso e aquilo vale para todos. Entendi. Então agora, está muito Rodolfo, mais ligado à jurisprudência, entendi. Jurisprudência. Rodolfo, eu estou estupefacto porque a família Odebrecht
é minha conterrânea, catarinense. Ah, é? Mas você não chegou a fazer negócio com eles não, né, professor Dionísio? Eu lamento não ter feito, né, porque eles fazem verdade. bons negócios. Quem esculhambou toda a empresa, pelo visto, foi o Estado brasileiro com a sua mania de só liberar contratos e trabalhos e tal, mediante corrupção. Porque quando eles estabeleceram no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no século XIX, em Blumenau, eles davam tanto valor ao estudo e à ética que o primeiro imigrante Odebrecht, aconselhado pelo Dr. Blumenau, mandou os filhos para a Alemanha fazer curso de engenharia e depois voltaram e começaram a trabalhar lá. E eu estou realmente perplexo, né? Não quero julgar ninguém, nem estou nessa função. Mas como cidadão queria aproveitar esse programa que a gente está pegando esse viés estimológico dos sobrenomes e tal, para dizer só isso, Rodolfo, em 30 segundos. Não, é importante. Diga. Não, queria dizer só o seguinte, completando, que o patriarca da família disse, nós queremos fazer negócios com ética, porque a riqueza que não ética não nos servirá. Sobre esse assunto, a questão do Odebrecht, já que a gente está falando, eu não tenho a menor dúvida que a essência da empresa, né, principalmente lá atrás e tudo, visava e sempre visou a questão da ética, etc. Não estou questionando de agora. Agora, a partir do momento em que você tem corruptos e que deveriam prezar pelo dinheiro público dentro das instituições estaduais, mais que você... num contrato, por exemplo, com o Odebrecht, você permite, e aí é que está o problema, eu acho que o empresário ele poderia, entre aspas, ser absolvido por estar tendo que dar dinheiro de propina para político ou para diretor de estatal, porque senão não fecha contrato. Eu acho que isso poderia valer se naquele contrato, foi o que eu já venho defendendo na rádio, se naquele contrato você só colocasse o adicional para aquele esquema do político, não como tem sido feito, ou como foi feito por muitas empreiteiras, de a própria empreiteira também no contrato lucrar mais do que deveria, fazer um preço superfaturado, colocando no bolso da própria empreiteira valores que para ela foram benefício, foram ganho muito adicional do que deveria ser. Então, mas isso é coisa para investigação, para tocar para frente, enfim, seja Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, Camargo Corrêa, eles que respondam lá pelos atos deles. Erga omnes. É isso, professor. Rodolfo, eu concordo com você e, na verdade, se estão presos, ninguém é preso assim porque não fez nada. Tem que explicar porque alguma coisa houve. O que eu quero te dizer é da minha perplexidade. Que numa família, claro, né, de ter chegado a isso, né? Ter chegado a isso com um passado deste, nossa... É de impressionar realmente. É o que o país todo está aí de boca aberta. Professor, vou levantar esse som romântico que você separou pra gente, já em clima de festa de arraiá, festa junina também, porque não deixa de tocar esse tipo de música. Aliás, no momento que a gente está lamentando aí a morte de um cantor sertanejo, né, que ontem estava no banco de trás com a namorada dele e acabou num acidente de carro morrendo. O que, infelizmente, a gente inclusive já vinha falando muito, as pessoas têm que usar, né, professor, cinto de segurança no banco de trás. Quase metade das pessoas não usam e isso está refletindo em números assombrosos de mortes em acidente de trânsito, que é uma pena. Mas perdemos aí um cantor sertanejo, está uma comoção nacional. Ele que está sendo enterrado hoje é Eduardo Araújo, não é o nome dele? Né, Maíra? Não, o nome dele é Cristiano Araújo. Cristiano Araújo, que faleceu e está sendo enterrado hoje, professor. Use o cinto de segurança no banco de trás, professor. Um abraço para você, até quinta que vem.